Foi de propósito que eu deixei rolar mais, para ensinar vocês nesta manhã a fazerem as coisas mais devagar. Hoje em dia é uma correria para tudo, né? Acorda correndo, deita correndo, toma remédio correndo, faz tudo correndo. E até onde eu percebo o reino de Deus, é assim na maciota. É legal, né? É tomado por esforço. Quando a gente se esforça até para ficar mais calmo. Ouvir uma canção do estilo que você gostar, não tem problema, mas com calma. Curtir a sua vida, a família, o passeio, o sono, o café, o almoço, deixar dessa correria louca, né? Nessa manhã eu quero falar um pouco sobre a bondade de Deus. E isso inclui essa vida que Jesus tem para nós. Você não vê Jesus com pressa. Você não tem pressa em Jesus. Então, quer copiar Jesus? Não precisa ter pressa. É uma coisa de cada vez. Tudo devagar. Tudo feito uma coisa atrás da outra. E vai dar tudo certo. Com oração, com espera, com escuta. Todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então é tudo no tempo do Senhor. E tudo feito devagar. Então, você precisa preparar sua câmera para montar aqui no domingo, então chega antes. Prepara ela na noite anterior, deixa tudo pronto antes, na sacolinha. Só para tomar o café, escovar os dentes, pegar e pôr dentro do carro. Ou já põe no porta-malas, se você é um pouco esquecido ou esquecida. Porque no reino de Deus não funciona a correria. É exatamente assim. Até onde eu entendo o reino de Deus, até onde eu alcanço, né? Então é assim. Então é um pouco de enjoeira? É claro que é. Porque não é fácil a gente treinar essas coisas, não. Mas não pode, principalmente para Deus, tudo que fizerdes, fazei como para o Senhor e não para homens. Quando se faz para Deus, tem que ser o mais bem feito possível. Então eu vou fazer antes, com calma, tá? Pianinho, legal, tudo pronto, para ficar assim, bem smooth. Meu espírito ficar assim, bem quieto, quando eu for servi-lo naquilo que eu for dar exemplo para os outros, principalmente. Não é? É assim que funciona. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, nesta manhã, nós agradecemos o Senhor, esse privilégio novo de juntos estarmos aqui para celebrarmos canções ao Teu nome, orarmos, lermos a Bíblia, ouvirmos a palavra de Deus. E hoje é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Obrigado por esse privilégio também de, no mundo ocidental, no Sunday, no domingo, que é o dia que a gente tem de folga, não é, ocidentalmente falando, para servir-te, no sentido de congregação, de pararmos e que nós estejamos focados nisso que iremos fazer aqui. Não que seja o culto principal da nossa vida, mas é um tempo que paramos para estarmos juntos aqui como igreja, Senhor. Bendito seja o Teu nome, louvado seja o Senhor. Nós agradecemos esse grande privilégio. Eu te agradeço pessoalmente o privilégio de ser pastor de uma comunidade, de uma igreja, e ouvir do Senhor que o Senhor tem para nós. Bendito seja o Teu nome, em nome de Jesus, amém. O Alan falou assim, vai lá e fala sobre dízimo e oferta. Eu acho que depois de cantar uma música dessa, né, de falar que Deus está sempre comigo, Deus está sempre com você. Mesmo nos momentos que às vezes você está apertado, o Senhor, Ele é fiel. Às vezes, ontem,
A Micaela mudou lá para casa, mas o Raul saíram vão passar uma temporada lá em casa. E nas mudanças lá, muda coisa de um lugar, tira de um lugar, dou para o bazar, põe uma caixa, tira a caixa. No meio de uma caixa lá, eu achei um bilhetinho que alguém um dia escreveu para mim e para o Alan, há mais ou menos 27 anos atrás. O bilhete está amarelinho. E quando eu abri, eu lembrei exatamente do dia em que nós recebemos aquele bilhete. Nós tínhamos uma prestação para pagar de um apartamento que a gente tinha comprado aqui em Uberlândia, aquele Eldorado ali, onde a Heloísa e o Paulão moram. E era na época que cada dia a gente tinha uma tabelinha, né? Esqueci como é que era aquela época, que cada dia o preço mudava. Isso aí. O NV, sei. Aí, quando eu olhava assim, o dinheiro que a gente recebia num mês não dava quase para pagar nada, e eu falando com o Alan, vamos parar de pagar esse apartamento. Nossa, não aguento mais, cada mês esse sufoco. O Alan quieto, né? E naquele mês a gente não tinha o dinheiro para pagar o apartamento. Eram uns 540, alguma coisa, sei lá se era reais, cruzado, não lembro mais. E nós não tínhamos aquele dinheiro. E, de repente, alguém colocou debaixo da nossa porta, nosso prédio, a porta não ficava aberta, tinha porteira eletrônica, assim, que tinha que apertar. Alguém apareceu um envelopinho lá debaixo. Quando a gente olhou, aí eu peguei, olhei o valor, e um bilhetinho escrito, né? Pastor Alan e Enilce, eu já por muitas vezes passei na porta da casa de vocês, senti o meu coração incomodado, Deus falou comigo para eu dar uma oferta e eu não dava. Mas hoje eu não resisti, passei aqui e Deus falou comigo para eu trazer essa oferta. Que Deus abençoe vocês. Quando eu abri, tinha o valor exato da prestação do apartamento. E esse apartamento foi quitado uns 2 anos depois. Esse apartamento era pago no nome da Kellen, irmã do Alan, que veio a falecer num acidente. E o seguro, né, completou o pagamento depois de muitas lutas na justiça e tal, mas hoje a minha sogra pode morar num apartamento que nós demos para ela poder morar. Né, a viúva. Ela é viúva desde os 22 anos. Olha como que Deus é bom. Não é? A gente cantou agora que Deus é bom, como que eu não posso deixar de testemunhar que Deus é bom? Não só nas coisas financeiras, irmãos, em coisas que a gente nem imagina. Em tantas coisas, Deus é bom e Ele continua sendo bom. E, ao ler esse bilhetinho ontem, eu fiquei tão emocionada, eu falei, Deus, o Senhor é fiel. O Senhor até permitiu que eu guardasse isso de alguma forma e pudesse ler hoje e ver que o Senhor foi fiel, o Senhor tinha um plano, o Senhor tinha tudo já escrito e determinado, a gente aqui não sabia. Eu queria te desafiar nessa manhã a confiar no Senhor. Porque, às vezes, as lutas vêm e a gente pensa que Deus abandonou. Não abandonou, não. Ele está treinando a gente, Ele está treinando a nossa fé. Ele está mostrando que você pode confiar nele, que você tem um Deus que te ama, que não vai te abandonar. Embora, às vezes, você se sinta só, mas Ele coloca um caminho para você passar. Então, antes de você trazer o seu dízimo, né, a sua oferta, coloca a mão no seu coração aí para Deus sondar e nós vamos orar. Uma oração de gratidão, porque Ele não falha. E se você hoje veio preparado para trazer uma oferta, vem com seu coração grato ao Senhor, porque você pode dar. E se você não tem o que dar nessa manhã, tenha o coração grato, porque, irmão, pode ser uma luta que você está passando, mas com certeza esse Deus de amor, Ele não vai te abandonar, Ele está só te treinando. E você vai passar por isso e vai chegar lá na frente e vai poder ajudar não só a sua família, mas muitos missionários. Eu profetizo isso na sua vida em nome de Jesus, que você vai ser alguém próspero. Basta confiar e ser fiel ao Senhor. A palavra dele não falha, a palavra dele não muda. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmão?
Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque nós podemos confiar no Senhor. Eu não confio no tanto que eu tenho no banco, no tanto que eu vou dizimar aqui, não estou fazendo troca com o Senhor, mas é com muita gratidão ao Senhor que eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem me dado muito além do que eu tenho pedido, muito além do que eu tenho pensado, e eu sei que eu não sou a única pessoa a orar assim nessa manhã. Eu sei que o Senhor sonda os corações e sabe, Deus, os corações gratos ao Senhor que estão nessa manhã. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. E no nome de Jesus, ó Deus, nós temos compromissos com essas nações, Senhor. Nós temos compromissos com irmãos e irmãs que estão fora daqui ou na cidade mesmo, que são ligados a missões, que têm um chamado. E nós queremos nessa manhã, Senhor, nos colocar ao teu dispor, para que o Senhor amoleça o nosso coração, para que o Senhor convença mesmo aquele que ainda não te conhece, de que servir ao Senhor é a melhor coisa que nós temos a fazer nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós já de antemão agradecemos por tudo que o Senhor nos deu e por todo o dinheiro que vai entrar aqui, que o Senhor sabe para onde tem sido usado, Deus, no sustento dessa casa e na vida de missionários. Eu te agradeço e te louvo por esse privilégio de ofertar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aldeci, mãe da Pipoca, sogra do Tiagão, vó da Beatriz, professora universitária, Anta David. Ei, Aldeci, esse é gente boa. Vai. Meus irmãos, eu acho que se a gente perguntar para qualquer membro da VID por que a gente tem bandeiras penduradas, eu acho que não tem ninguém aqui que não sabe por quê, não é? Mas vocês já repararam que o Cirlei deve ter feito alguma coisa engraçada, porque as bandeiras são tão levinhas e ele arrumou um cabo de aço para segurar as bandeiras. Outro dia eu estava olhando e falei, gente, para que um cabo tão forte para segurar essas bandeiras? Né? Falta de discernimento. Aí é que eu percebi, olha para vocês verem, as bandeiras, elas estão no cabo, na verdade, aquele cabo não é para bandeira, ele é para segurar as estruturas dessa casa. E Deus não faz nada por acaso. Nos detalhes, o Senhor nos lembra os propósitos dele. O cabo que sustenta a bandeira é o mesmo que sustenta o pilar da nossa casa. Então, essas bandeiras elas estão sustentadas pelo propósito de nos abrigar. É por isso que nós estamos aqui. Estamos aqui por causa das bandeiras. São elas que sustentam os pilares dessa casa. E esse propósito maior da VID, de se envolver em missões, de estar divulgando a palavra de Deus aqui nos confins da terra, tem um grupo na VID, né, que é a VEM, que está mais perto disso, mas não é a VEM que faz, somos todos nós. E nós temos a coordenação do Éder, né, que é o nosso coordenador, nosso chefe, e, graças a ele tem estruturado algumas coisas, e uma das coisas que ele fez foi um grupo. E, nesse grupo, a gente tem tido notícias dos missionários. E, essa semana, foi tanta notícia que eu escrevi no grupo. Falei, gente, isso podia ser contado para a igreja, porque a igreja não está sabendo disso. E o pastor Alain falou que seria bom e que ele falaria. E aí, que era só para lembrá-lo. E eu caí na besteira de lembrá-lo. Aí ele falou, não, você vai lá. Eu falei, ai! Bom, então, por causa dele, né, eu estou aqui, para poder dizer para vocês das coisas que têm acontecido com alguns dos nossos missionários. E se alguém da VEM lembrar de mais alguma coisa, porque eu fui pega de surpresa, nem anotei, eu vou falar da memória. Nós temos o Rafael e a Kênia, que estavam aqui no nosso meio bem pouco tempo. Eles estão em Lyon, e essa semana sairiam de Lyon para passar uma semana em Paris. Quem tem acompanhado os noticiários sabe o perigo que é andar e viver em Paris nos últimos dias. Você não sabe quando é que alguém vai jogar um carro em cima de você ou uma bomba explodir na sua cara. Então, o Rafael e a Kenny estão indo para esse lugar, felizes da vida, carregando um bebezinho de pouco mais de 1 ano. Quem vai orar por eles? Quem tem sido a retaguarda deles? Somos nós.
A Pipoca e o Tiagão estiveram uma semana numa outra cidade da Espanha, fazendo um treinamento com a ETED de uma outra base, e voltaram terça-feira passada para a base deles em Vigo, e eles já estão envolvidos com uma igreja em Moanha. Moanha é uma cidade onde eles vivem, que não tem nenhuma igreja. Assembleia, nenhuma denominação tem igreja em Moanha. E eles estão participando daquele projeto de uma Bíblia em cada casa. E essa semana eles estarão entregando Bíblias em Moanha. Né? Precisam de quem? Da nossa retaguarda. Nós também tivemos notícia do pessoal que está lá na fronteira, atendendo aos ribeirinhos. E vejam, meus irmãos, tem um professor que trabalha na aldeia. A aldeia é distante da cidade onde o grupo da Jocum está, 6 dias de barco. E esse professor ele vem àquela cidade uma vez por ano. E adivinha qual foi a época que ele veio? Quando o pessoal da Jocum está lá. E ele encontrou o pessoal da Jocum. E conversou, falou que assim, achava interessante Jesus, gostava dessa ideia de Jesus e tal. E os meninos puderam falar de Jesus para ele. Ele disse que queria uma Bíblia, entregaram uma Bíblia, oraram e ele aceitou Jesus. E ele está indo para uma aldeia que é 6 dias de barco de lá. Para quê? Para poder falar com outras pessoas sobre aquele Jesus que ele conheceu junto com o pessoal da Jocum. Esse professor, como a Aldeci também é professora, mas ele é um professor da tribo dos indígenas lá, é uma pessoa influente e esclarecida e com sede de Deus. Então, ele recebeu a palavra, fez a oração de entrega ao Senhor Jesus, diz que gostava de Jesus, né? E olha que oportunidade que nós temos de espalhar essa semente do Evangelho lá, através desse professor que Deus pensou, né? Escolheu e trouxe para cá. Então, meus irmãos, do nosso cabo de aço ao professor que uma vez no ano vai lá naquela cidade, eu queria assim trazer essas notícias para animar o coração dos irmãos. Anime o coração de vocês para orar por esses irmãos que estão lá. Às vezes a gente fala, os missionários. Os missionários, gente, era a Kenny e o Rafael que estava aqui outro dia. Não é gente que a gente não conhece, é gente da nossa casa, da nossa cozinha. E, por fim, eu queria, nesse aviso que já está cumprido demais, deixar para os irmãos um versículo que está em Gálatas. Porque, quando o pastor falou que era para eu falar, eu falei, Deus, o que eu vou falar para esse povo? Né? Mas Deus vem e Ele diz, sopra no ouvido da gente. Gálatas 5,13, não precisa abrir, eu vou ler. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Que a gente seja uma igreja que sirva a essas pessoas que hoje estão enfrentando dificuldades enormes. Só para encerrar, eu sei de um grupo da Jocum, eu vou procurar saber mais detalhes, porque não é ligado diretamente a nós, que está organizando um orfanato para atender crianças órfãs na Turquia. Então, eu assim, imagino quantas ações missionárias nesse instante estão acontecendo no mundo. Nós precisamos segurar as bandeiras, meus irmãos. Somos nós o fio da bandeira. Nós é que mantemos essas bandeiras de pé. O Éder vai dar um último aviso também, vai orar sobre isso que foi dito, e lembrando a vocês que nós existimos por causa disso. A gente não existe, não é para ficar cantando, louvando a Deus, não. Isso tem consequência. Nós existimos por causa de pessoas. Jesus veio por causa de pessoas, por causa de nações. É para isso que a igreja foi chamada. Não foi para ficar louvando e gravando CD, não. Tá bom? Aldeci, são tantos que a gente acaba perdendo alguns no meio do caminho, né? Essa semana foi muito rica para nós. E o Chipara entrou em contato. A gente entrou em contato com ele. E no sábado passado, eles receberam pastores e líderes de várias regiões. Tá? A gente conversou isso na semana retrasada, e essa semana ele deu retorno para a gente, que foi uma bênção, e eles estavam ensinando o reino para líderes de toda a região.
né? E tem até foto assim daquele caminhãozinho cheio de gente engravatada, assim, né? Toda arrumadinha pro evento, caminhão, é. Então, foi uma bênção, né? E que privilégio da gente estar alcançando esses lugares. E no domingo, eles receberam dentistas para cuidar dos dentes das crianças lá que nunca tinham visto um dentista, né? Então, é o reino sendo aplicado em vários lugares, de várias formas, e esse é um privilégio para nós, né? Fazer parte dessa história. Deixa eu falar um negócio aqui. Desde quando eu era menino, 8 anos de idade, desde quando eu me entendo por gente, assim, lembro, né, e tal, eu gosto de música. E decoro música. Eu não sabia inglês, não sabia nem o que era inglês direito, e já gostava de ouvir inglês, e decorei lá pelos meus, talvez 12 anos, 11 anos, quando surgiu aquela novela Selva de Pedra. Lembra, Clarice? Francisco Cuoco e Regina Duarte, né? E quem cantava a canção tema da novela era o B.J. Thomas, que era o galã da época. E ele então cantava assim: She was just 16, alone, 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 when I came to be. So we grew up together, my mama, child, and me. Now things were bad and she was scared, but wherever I will try, she calm my fears and dry my tears with a rock and roll lullaby. And she sing na 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 na, will be alright. Todo mundo aqui mais velho já dançou essa música. E nem sabe o que fala. Aliás, eu cantava e não sabia o que falava, o que era. Mas eu decorei de tal forma que um dia me chamaram com 12 anos para cantar num bar lá em Tuiutaba, porque uns americanos do Rotary Club vieram, e eu cantei essa canção, né, com playback e tal. Aí um americano não sabia nada, chegou para alguém que falava inglês e falou assim: quem é esse menino aqui? Esse menino é um menino da cidade aí que gosta de cantar. Puxa vida, mas ele sabe inglês? Não, não sabe não. Como é que ele canta perfeito? É porque eu decorava a fonética e tal, e é desse jeitinho. Hoje eu canto a mesma coisa que eu cantava, e hoje eu sei o que a música fala. Essa música fala a respeito de um garoto que nasceu de uma mãe solteira, teenager, ela era adolescente, e então ela cresceu, a barriga cresceu, e ele cresceu com ela, com lágrimas, com muito medo, e ela só se acalmava, e ele se acalmava também quando ela cantava essa rock and roll lullaby, que é um rock de bebê, para bebê. Na 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 na, will be alright, tudo será certo. Na 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 na. Aí ele cantava lá para ela cantava para ele, e os dois se acalmavam. A mãe, que era uma adolescente, e ele, que era um menininho, não é? Então eu gosto de música. Gosto demais de música. Eu sempre gosto de canção para ilustrar aquilo que eu penso também. E Deus é tão fiel que música, Ele colocou música no coração do homem, e música tem no céu, música é eterno. Anjo canta música, etc. e tal. E música enleva, é gostoso, faz bem, etc. Como faz mal também. Porque música entra, né, Marcinho? Música entra e ela vai rasgando. Eu soltei um videozinho lá na vídeo WhatsApp ontem do João Alexandre, comentando numa entrevista que ele deu sobre música gospel. Eu aconselho que você veja, principalmente você que canta e toca e usa música para o Senhor aqui. Não é? É aquilo lá exatamente que eu penso. E ele expressou. Eu até já entrei em discussão com algumas pessoas no WhatsApp, tá? O cara fez um jornal lá, rebatendo. Falei, se você quiser conversar pessoalmente, nós vamos conversar sobre isso. Isso aqui não dá para ficar escrevendo em WhatsApp, não. Porque a música, ela estraga, quanto ela ajuda. Então, ele até fala assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Se você canta a palavra de Deus, constrói. Se você canta abobrice, destrói. E a maioria do que se canta hoje é abobrice. Nas igrejas.
Acabaram aquele tempo de hino, acabou aquilo lá. E não é só porque foi uma época, não. É porque o mundo entrou na cabeça das pessoas, e entrou o comércio, e entrou venda, e entrou gospel, e entrou o cuspe, e entrou tudo. E aí virou isso aí. Então hoje eu vou falar sobre a bondade de Deus. E tem algumas pessoas que eu admiro até hoje, não porque são da ala antiga, mas é porque continuam fazendo música boa, a partir do Elo, lá atrás, do Novo Alvorecer, a partir do Logos, a partir do Jairinho, a partir do Janires, a partir da Banda Azul, a partir do Rebanhão, que faziam músicas completamente bíblicas, e que faziam do seu esforço e pegavam o seu dinheiro e punham no negócio, e não se tornaram pessoas ricas a partir de abobris que se cantam. Porque pode até ser bonito, a melodia gostosa, uma letra assim legal e tudo, mas não expressa aquilo que a Bíblia diz. Então tem que ter muito cuidado. Por isso que eu presto atenção no que eu canto. Independente de ritmo e tal, né? Muito eclético, não tem problema. De bolero a rock, vamos lá. Mas tem que prestar atenção. E essa canção que eu vou colocar aqui, eu quero que você preste bastante atenção. É uma canção do Jorge Camargo, não é? E ele canta, ele mistura as duas pessoas, o que Deus faz da bondade dele e como é que eu encaro a bondade dele. É por isso que eu vou colocar essa canção aqui, para você entender. Ele começa dizendo que quer ver além dos erros dele. Ver além dos erros. Ver além de todos os passos. Cuidar de mim em todos os passos que der. Receber em teus braços. O Senhor recebe os seus passos. Me ama e vem aos tropeços do seu Senhor. Assim é a tua bondade. Assim é a bondade de Deus. Os nossos desígnios não negar-me a fé. Ele não deixa de ser carinhoso, senhoroso, cuidadoso. Ainda que eu seja muito ingrato e agindo alto, e eu como um besta, um pouco, um tolo, recuso e ter não, eu não quero teto, eu sou viver, eu mereço. Assim é a tua bondade. Aí a tua bondade e tal, aí você viaja na maionese, viaja na música e tal. Então eu queria dizer a vocês nesta manhã sobre essa bondade de Deus, que é a coisa mais simples que tem. Não tem muito segredo, não. O problema está em nós e não no Senhor, a respeito da bondade dele. O problema somos nós. Porque a gente é ser humano, a gente é questionador, a gente é teimoso, nós somos ingratos, nós somos esquecidos, nós somos autossuficientes, pensamos que somos super inteligentes e que tudo o que nós temos é por causa do nosso esforço, ou porque eu fiz e eu sei fazer. Então, assim é o pensamento do homem em geral.
até que ele pega uma gripe. Até que um mosquito o pica. E se está nessa era do mosquito principalmente, e o mosquito o pica, e ele então é infectado no seu sangue com um tal de mosquito da dengue, que a gente nem sabe direito como é que é isso, ele se prostra e não dá conta nem de levantar. Esse é o homem. Mas o Senhor não é assim. O Senhor, com a sua palavra, Ele criou todas as coisas. Com a sua palavra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Era uma bagunça, uma mistura que a gente nem imagina como é que era esse caos. E Deus disse, haja luz. E houve luz. Nem sol existia ainda. Você sacou? Ele criou o sol depois. Ele só disse, haja luz. E das trevas a luz apareceu, emanada ou imanente dele mesmo, vinda dele mesmo, por causa da sua bondade. E no meio dessa criação toda, no sexto dia, ele resolve fazer essa criaturinha aqui, do pó da terra. Aí ele molda e ele faz a sua imagem e a sua semelhança, como ele era, desde o princípio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Quem era o Verbo? Jesus Cristo. Então, essa criaturinha aqui, como essa criaturinha sentada aí, foi feita com orelhas e ouvido, e tem um buraco, e tem tímpanos, e tem olhos, e tem retina, e tem cabelo, e tem nariz, e tem buraco, e tem cabelinho dentro, e tudo mais, porque Jesus já tinha, e já era, mas glorificado, sendo Deus. Então ele resolveu criar essa criaturinha e despejar toda a bondade dele em nós. Resolveu despejar toda a bondade dele em você, em mim. E nós somos ingratos. Nós não somos generosos como ele é. Nós somos autossuficientes. Nós somos fissurados por um conforto além do necessário que ele dá. Nós passamos por cima de qualquer pessoa para que a nossa família tenha o bem-estar e que o outro se exploda, para não falar outra palavra, para você não ficar escandalizado. Mas não é assim que a gente aprendeu de Deus, não. Porque Deus é bom. Assim é a tua bondade. Amar-me em meio aos tropeços. Velar-me em todos os passos, envolver-me em teus braços, assim é a tua bondade. O Senhor não me nega pão e teto, e eu como um tolo, como um idiota, eu falo, não, fica assim com coisinha com Deus, assim com meladinho com Deus, com mimimi com Deus, e pensa que Deus fica tocado com essas coisas.
Não, eu não quero assim, eu não quero. Deus não é assim, Deus não trata. Até onde eu entendo, Deus não é assim. Presta atenção numa frase que eu vou te dizer. Jesus não é bonzinho, não. Ele é bom. Não tem nada de bonzinho em Jesus. Assim, de cuidar do filhinho. Ai, isso tem em mim, tem em você. Quando o nenenzinho nascer, que está quase nascendo, né? Tem que se espelhar nele para ver o que ele quer que você faça de bom para ele. E muitas vezes vai ser uma correada nele, na bunda. Contra a psicologia moderna, que é boazinha. Que não pode falar de nada senão ser homofóbico. Isso é bonzinho, isso é bonzinho. Tem um caso na internet aí que surgiu essa semana aí. Um travesti, transexual, não sei o quê, queria ter uma consulta ginecológica. Cláudio, pode? Aí ele foi no médico, mas falou, não, você tem que procurar um urologista. Processou o médico, foi preso, teve que pagar fiança. Que bondade da sociedade é essa? Então Jesus não é bonzinho, não. Aliás, o próprio Senhor Jesus disse que Deus é o único bom, porque Ele disse, quando o jovem veio para ele dizer, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele falou assim, por que me chamas bom? Bom é só há um, que é Deus. Nem Jesus Cristo, quando estava encarnado, sem ter o corpo glorificado como ele tinha antes, porque ele teve que se encarnar em Maria, nascer e tal, etc. E vencer todos os demônios como homem. Quando ele foi chamado de bom, ele falou, não sou bom, só tem um bom, que é o Senhor. E como Tiago também diz, que... Não sei onde eu pus meu óculos aqui. Vem cá, Júlio, vem cá, por favor. Lê aqui para mim, lê isso aqui para mim. Lê aqui esse versículo aqui, lê aí. Aqui, Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo bom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Isso, obrigado. Ou seja, Tiago, que é irmão de Jesus, que escreveu esse livro, foi o primeiro pastor em Jerusalém, aprendeu com o irmão. E depois escreveu. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Não tem nenhum tipo de coisa boa que brote por aqui. Mas tudo vem do Pai das luzes, porque Ele é bom. E Ele continua sendo bom, como nós cantamos hoje. Ele continua sendo bom, é o único bom. E Ele dá boas dádivas para os seus filhos, que descem lá do alto. Descem essas coisas do alto. Deus é bom, pois Ele é Deus. E Ele prometeu que sempre seria bom. Quando Moisés falou, eu quero ver o Senhor, porque eu não aguento ficar sem ver o Senhor. Ai, eu estou fissurado para ver o Senhor. Eu falei assim, rapaz, você não pode me ver não, porque nenhum homem que me viu, não tem ninguém que me viu e ficou vivo, então ninguém nunca me viu. Mas eu farei passar por ti toda a minha bondade. Você lembra disso, Reginaldo? Essa passagem na Bíblia? E aí, ele põe Moisés na fresta, assim, de uma pedra, numa fresta, tem uma pedra aqui, alta, tá? Ele põe Moisés na fresta aqui, uma outra pedra aqui,
e ele vem e põe a mão na cara de Moisés, assim para Moisés não vê-lo, e vira as costas e anda de costas. Aí Moisés vê Jesus de costas. Ele viu a bondade de Deus de costas, pelas costas. E a vida dele mudou, deu um upgrade. Assim é a tua bondade. Porque ela sempre está lá. Diz a palavra de Deus que ela sempre está lá. E nada pode separar-nos dessa bondade. Sabe por quê, Maria? Porque o sol nasceu hoje. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O sol nasceu hoje, Lilian. A bondade do Senhor nasceu junto de novo, e de novo, e de novo, até o dia em que eu não estiver mais aqui, se Ele não voltar antes. Porque Ele é bom. Então não tem desculpa. Para que nós estamos reclamando da vida? De coisinhas. Lá em casa eles dizem que eu sou enjoado com comida. Na verdade é uma forma de expressão de falar o jeito que eu trato comida. Eu não sou enjoado com comida. Eu não dou conta de comer às vezes alguma coisa amarga, porque me dá ânsia sim. Mamãe tentou me treinar com jiló, com guariroba, mas eu não dei conta. Como o Elber também, ele não gosta de palmito, aí ele deixa a caixa para mim. Aí eu dou conta. Mas palmito é gostoso para a maioria, não é? Mas ele não gosta, não se sente bem no paladar. Não. Comida é para ser orada, apreciada, e eu só digo assim, não, tem que fazer com amor. Pode ser arroz e ovo, arroz e arroz. E arroz e feijão. Pode não ficar nem cozinhado do jeito que eu gosto, mas se fizer com amor, dedicação, eu vou comer e zíper aqui, ó. Vou comer e pronto, acabou. Agora ficar, não gosto disso, não gosto daquilo e tal. Isso é zombar da bondade de Deus. De tudo que Ele põe na mesa da gente. Você pode até não gostar, mas o outro gosta. Agora, fazer com amor, cozinhar com amor, com o melhor que você pode fazer, mesmo que você, senhora, muitas aqui não gostem de cuidar da cozinha, não é pecado não, é o seu talento e dom. Mas dá para fazer. Se não puder comprar marmita todo dia, você tem que fazer. Alguém tem que fazer. Ou o seu marido manda você trabalhar e fica cuidando da cozinha. Você que escolhe, aí. Quem que você sabe que você quer trocar? Mas que Deus é bom e põe a comida todos os dias lá na minha mesa. Todo dia eu vou chegar em casa e já vai ter comida. Você vai chegar na sua casa, pela graça do Senhor, vai ter comida. Se você pôde hoje tomar um café, não sei se você gosta de manhã, com pão e manteiga, não sei, um queijinho, uma fruta, não sei. Mas alguma coisa aconteceu. Você que gosta tanto de café, como eu também, né? De preferência anda até com a garrafinha, mais ou menos por ali. Então, cada um. Porque Deus é bom. E isso em coisas físicas. Agora imagina nesse sol que nasce todo dia e a misericórdia dele é renovada na minha vida e na sua, e ele não me esculhamba, ele não me detona, ele não me mata. Por quê? Por causa da misericórdia dele. Porque ela se renovou nessa manhã, ela nasceu junto com o sol, ela foi reinaugurada na minha vida. E Ele me olha com olhos bondosos, não com olhos amargos e de vingança. O nosso Deus não é assim. Esse Deus que os crentes, que os evangélicos brasileiros pregam, não é o Deus da Bíblia.
Um Deus que recebe dinheiro e dá bênção? Um Deus que você sobe no monte e faz 15 orações e reza não sei o quê, e aí Ele manda a bênção porque você subiu no monte? Ou porque você recebeu um dom que veio dele mesmo, que é o de línguas, e agora você é mais espiritual, uau, do que todo mundo, e aquele irmão que se converteu agora e nem sabe de nada, nem sabe por onde passou línguas. Será que esse Deus, Ele vem e nos recompensa por causa do conhecimento que nós temos? Da pessoa dele? Nós não o conhecemos. Nós não sabemos como ele é. Nós ouvimos falar. E pela graça do Senhor, alguns, que são poucos, podem dizer como Jó: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quanto mais revelação ele dá, mais humilde, mais pianinho, mais criança você se torna, mais menino, mais inocente, e recebe as coisas de bom grado, a partir da bondade dele. Aí você recebe, Teresa. Aí você recebe. Você só recebe a bondade. Ou você acha que tem algum mérito nessa sua vidinha, ou na minha vidinha, para com Deus? Não, agora o Senhor me dá, porque agora eu cheguei no patamar. Que chegou o quê, rapaz? Tudo que você é e você tem vem dele, só tem que... A maioria não é generosa, a maioria é egoísta, só pensa na família, só pensa no seu umbigo, só pensa na sua reforma, só pensa no seu filho, só pensa na sua saúde, só pensa no seu carro, sei lá em que você pensa. Não pensa nos outros, não, como Deus pensa, como pensa em você e em mim. Como pensa no Henrique, que estava lá na República Tcheca agora, no primeiro jogo, torceu o tornozelão, né, Henrique? Vap, subiu e crau, torceu. Tinha tudo para ser, de novo, apontado como o melhor das Américas, porque no primeiro torneio ele foi. Eu até pensei, viu, Henrique? Falei assim, rapaz, o que Deus está querendo falar para o Henrique? Aí o Henrique de lá: oi, pastor, tudo bem? Ora por mim e tal. O que foi, meu filho? Não, eu dei uma torcida aqui no tornozelo e tal, no primeiro jogo, começo do torneio. Como é que eu vou fazer? Eu sou jogador de vôlei, como é que eu vou pular? Ô, pastor, o que eu posso fazer? Como é que é? Manda um texto aí para mim, pastor. Falei, então você vai ler Tiago, vai ler o livro inteiro e vai comentar comigo. Faz um comentário de Tiago comigo. E ele leu. Teve tempo, né, de ficar na cama, né? Se estivesse treinando, não tinha lido. Aí leu. Escreveu. Está fazendo tratamento no tornozelo até hoje. Vai sarar, em nome de Jesus. Vai ser bom para ele, vai aprender que tem que esperar. Deus deixou de ser bom, Júlio? Mas Deus mostrou a bondade nele. Ele cresceu mais. Quando Deus dá uma tarefa, dá algo assim para eu fazer, para você fazer, a gente pensa que é penoso, que está difícil demais, Miriam. Não é possível, que vida difícil. Aí Deus fala, não, eu estou te treinando, meu filho. Vou te contar aquela história daquele homem que Deus mandou ele empurrar uma pedra. Muitos aqui já sabem, mas eu vou repetir. Deus chegou lá para um cara lá assim, que morava lá naquela canção, né? Lembra da casinha branca? Né? Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, para ver o sol nascer. Aquele cara, ele morava lá. E estava lá assim, aí Deus falou assim, vem cá, filho. Está vendo aquela pedra lá, a 100 metros, lá no pé da montanha? Nossa, eu estou vendo, pai. E aí, legal, né? Pá, legal. Então, você vai empurrar aquela pedra lá. Quero que você vá lá empurrar aquela pedra.
Está na boca daquela caverna lá. Aí o cara foi. Empurrando a pedra, empurra a pedra. A pedra, tipo assim, 2,5 por 2,5, uma rocha. E empurrando, sabe aquele roceirinho lá, né? Lá do Quirinópolis, né? Empurrando assim aquela pedra, né? Empurrando a pedra, empurrando. Aí foi empurrando a pedra daí, foi empurrando a pedra, empurra a pedra, Edgar. E nada. Ele ficava com vergonha de Deus, de falar os trem para Deus, né? Aí chegou num tempo assim, chegou depois de algum tempo, assim, ele empurrando, nada. Aí ele chega para Deus assim, ô Senhor, queria te falar um negócio aqui. Aí Deus fala assim, pode falar, meu filho, você pode falar tudo o que você quiser. Né, Daniela? Você que está gravidinho, enfrentando aí umas doenças, uns trem assim e tal, tem que ficar aí no repouso mesmo, trem assim, né, Dil? Né? A pedra, e está empurrando, Adilson, empurra. Aí Eliel, acertei Eliel? Aí Eliel, aí ele fala assim, Senhor, eu queria falar para o Senhor que, puxa, eu estou empurrando essa pedra, mas a pedra nem arredou do lugar. Aí Deus põe a mão no ombro dele assim, bem pertinho, e fala assim, quem te falou que ali ia arredar do lugar? Deus não falou, só mandou empurrar. Opa, só mandou empurrar. Aí Deus falou assim para ele, Claudão, dá uma olhada nos seus braços. Olhe para a sua pele. Olhe para as suas mãos. Olhe para as suas coxas. Você está mais forte ou mais fraco? Porque você empurrou pedra. É assim conosco. Às vezes a gente não entende a bondade de Deus, porque dói na hora. O sangue vai para o músculo assim, que o trem arde, você quer parar. Sabe aquele pessoa do Pilates lá, que manda fazer 12? Aí a hora que ela vira as costas, você faz só 8. Terminei, professora. Né? É aquilo lá. Com Deus não vale, porque Deus já viu que você não fez 12. Mas se você não fizer o exercício correto, você não vai ter o perfil de jogador de vôlei. Você não vai ter o perfil de jogador de futebol, hoje em dia. Pelé foi o melhor jogador de futebol que já teve. Porque a gente que conhece de bola um pouco, viu ele jogar lá, eu vi ele jogar, e vejo os caras de hoje. Hoje o Pelé não daria conta de jogar bola. Porque ele não tinha físico. Hoje é físico. Hoje um volante ali, né, um meia ali, segurou ele aqui, pá, dá um de corpo, ele está, nem falta é. Então, quando Deus, que é bom, fizer essas coisas, é porque Ele quer trabalhar comigo. Porque Ele é sempre bom, e Ele é fiel e não pode negar-se a si mesmo. Ele não vai deixar o caráter dele porque você está sentindo dor. Porque você está sofrendo. Quando Jesus disse aos discípulos, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, ele estava com fome. Ele mandou eles buscarem comida. Quando eles chegaram com a comida, estava comida para comer. Ele falou assim, espera a comida. Espera a comida. Porque eu não vivo pelo bucho, pelo estômago. Eu não vou morrer se eu não comer no horário. Eu não vou morrer se isso não acontecer. Eu vou esperar no Senhor, no meu Pai. Porque tem uma mulher aqui precisando de água para beber e de comida para comer, que eu posso dar antes de eu comer. Essa é a bondade de Deus. Ele deixa de comer e dá comida primeiro para mim. Porque Ele é fiel. E Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, no caráter dele, Reginaldo, a bondade dele é fazer bondade. Independente de nós, Raulzão, é ser bom,
É da essência dele. Ele gosta de ser bom. Porque diz a palavra de Deus que ele é bom para justos e injustos. Ele faz nascer o sol e descer a chuva sobre gente que agradece a lavoura e gente que amaldiçoa e fala que foi o esterco lá que colocou, ou o remédio, ou o veneno. Quem é que dá o crescimento para a planta? Se a gente cuidar ou não. Agora, se é para cuidar, para capinar fora e jogar, nós vamos fazer isso e vamos orar. E vai crescer, Sirlei. E vai virar árvore. Porque ele é bom. E a comida vai dar, bonde. Porque ele é bom. Agora, eu preciso não desperdiçar. E ensinar meu filho a não jogar iogurte fora. E a não colocar no prato do meu filho, quando ele nascer, mais do que no prato do outro, porque ele é mais importante do que as outras crianças da igreja. Quem diz que isso é mais importante? Que você não pode comer a carne que todo mundo trouxe e quer comer a sua. Você acha que isso é de Deus? Para quem traz carne e faz isso aqui no jejum. Eu já estou adiantando o processo, bonde. Você acha que eu vou trazer picanha? Ou contra filé, e não quero comer linguiça, e aí eu peço para o pessoal lá da churrasqueira lá, para guardar, porque eu quero comer aquela. Isso é de Deus? Isso é atitude de gente de Deus? De gente bondosa? Ou de gente egoísta, que pensa que é mais do que os outros? Às vezes eu fico com mochiba também, bonde. Eu já comi mochiba no final. Nem falei nada para ninguém, e não interessa para ninguém. Mas comi. Porque lá na minha casa eu posso comprar picanha e comer. Aqui eu vou comer o que tem. E lá na ceia de 1 Coríntios, acontecia isso. Os bambambãs da igreja vinham, traziam lasanha e manjar, não sei o quê, e os pobrezinhos traziam feijão tropeiro. Aí na hora da ceia, os bambambãs avançavam na comida. Aí Paulo falou assim, vocês não têm casa para comer lá não? Ficar avançando aí na comida que é de todo mundo? Eu estou dando recado para todo mundo aqui, porque eu não sei quem faz isso, nem quero saber. Porque se eu souber, eu vou lá falar com você. O pessoal só comenta comigo, mas não fala o nome do santo. Mas eu sei o que acontece. Graças a Deus que não fala. Isso é bondade? Para com os outros? Ou bondade, João, você que é expert em churrasco, eu estou anelando por aquele dia que eu vou chegar da Europa e vou lá comer churrasco na sua casa da Damares. Diz que você é um dos melhores de Uberlândia, né? Eu quero ver, né? Vai ser bom. Então, lá na nossa casa, na sua casa, eu posso chegar lá assim e tal, e a gente escolher, porque somos 4 ou 6 que vamos fazer isso. Mas na comunidade, onde tem 100, eu tenho que comer o que tiver no prato, e o que colocarem para mim, e não avançar a ponto de desperdiçar, né, bonde? E Deus é bom nisso também, nos disciplinando e nos corrigindo. E é bom para com o nosso filho, e é bom para comigo, porque o seu filho não tem prioridade acima das outras crianças, e nem as outras têm prioridade acima do seu, e nem o seu, e nem o meu, e nem o seu, e nem o seu, e nem o seu, e nem o seu. Ah, se a gente entender isso. Aí eu vou ser bondoso para com seu filho, do jeitinho que eu era para com o Elber quando era menininho. Vou tratá-lo como filho, dar o melhor para ele, mesmo não sendo pai dele. Se a gente entender essa bondade, nós estamos caminhando para o bem. Indo para o final. Deus é bom, apesar da minha humanidade, apesar da minha ruindade.
apesar do meu egoísmo. E sabe de uma coisa? Ele é bom porque a gente se finge de vítima. Deus não tem, como eu já disse, assim, Jesus não é bonzinho, não, ele é bom. Ele é bom. Então não adianta fazer de vítima, ai, tadinho de mim, ai, eu estou cansado, eu estou com sono, eu estou isso. Não, ele nos ensina a andar, porque não fica assim, nossa, tadinho do fulano, ai, perdeu o casamento, tadinho do cicrano, o filho dele morreu. Não, passa tudo por ele, Rodrigo. Você entendeu? Passa tudo pelas mãos dele. O jeito que você é, o jeito que seu filho é, o jeito que a Cristiane é, o jeito que vocês são, é tudo dele, é tudo por ele. Então ele não tem mais dó de você do que o outro. Não, você vai lutar, você vai trabalhar, você vai atrás, você vai orar, você vai cavar, você vai fazer, e ele vai te ajudar. Sempre. Mesmo que você não prospere como seu colega de trabalho. Aí tem várias circunstâncias que vêm na vida que vão acontecer, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo! Até a promoção do outro na sua frente, mesmo que ele foi político. Por quê? Porque na humanidade, a gente tenta a bondade forçada. Deus não. Não tem bondade forçada. Ele é bondoso porque ele sabe para quem ele vai fazer o bem, a que horas ele vai fazer o bem, a medida do bem que ele vai dar a cada um. Você já viu aquele ditado que Deus não dá asa à cobra? É mais ou menos assim. Estava lendo essa semana, né, umas curiosidades sobre pessoas que ganharam muito dinheiro, e a maioria esmagadora pensa isso. Eu vou ganhar dinheiro, porque a hora que eu ganhar dinheiro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E tem alguns que caem na besteira de dizer assim, eu vou ganhar muito dinheiro porque eu vou ajudar minha família. Mentira. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Eu vou ajudar meu tio, a minha avó a fazer. Não vai nessa. A hora que você tiver muito dinheiro, você vai estragar você mesmo. Porque a maioria das pessoas que eu conheço, que prosperaram financeiramente, pioraram como vida. Maioria. Não estou fazendo pré-julgamento e julgamento, é só observar. Eu guardo para mim. Entrou dinheiro na parada, presta atenção. Duas coisas. Agora mesmo nós tratamos de uma. Qual que é a segunda coisa que entra? Que estraga? Não, dinheiro é uma. Qual que é a outra? Comida. Comida, bonde. Estraga. Você lembra, durante a história do povo de Deus ou fora do povo de Deus, quando a fome era extrema, eles pegaram o filho e foram fazer bife dele. Entrou comida na parada, bucho, e entrou dinheiro, estragou. Se o Senhor Deus não mostrar a sua bondade, e se eu não abrir o meu coração para ser bondoso como Ele é, você não vai repartir comida. Você vai comer primeiro. Vai encher o bucho. E que sobre a mochiba para o bonde. Mesmo ele sendo bonde. My name is Bond. Né? Eu sou presbítero Bond. Aí que você quer dar mochiba para ele mesmo. Vai encher o balde de mochiba. Aí o seguinte, o que acontece então?
nessa humanidade, que a nossa bondade não é expressa, quando toca no meu conforto, ou nessas duas coisas, e a pessoa que vai prosperando em dinheiro, dá para a família coisíssima nenhuma. No geral. Não vai ajudar coisíssima nenhuma. E quando dá uma casinha para a mãe, ou e tal, etc., é perigoso cobrar um aluguel só para falar que não está dando de graça, porque aí tem aquela desculpa. Ah, a pessoa, você já viu que a pessoa não dá valor quando a gente dá de graça? Já viu esse papo aí? Já viu? Não, não, irmão, não pode fazer de graça. Cobra pelo menos R$5. Mas por que, irmão? Por que cobrar R$5? Não, porque de graça não vai dar valor. Ué. Deus não dá de graça? E eu não dou valor. Nem você. E agora eu vou querer ser o justiceiro? Fazer justiça? Ser diferente de Deus? Ou eu quero copiar Deus? Porque o problema é de quem está recebendo. Mas melhor é dar do que receber. Se a pessoa quiser queimar, o problema é dela. Antes eu tinha esse conceito também. Ah, eu não dou dinheiro em sinal, não dou dinheiro, não dou dinheiro. E a gente enche o peito e fala, eu não dou dinheiro em sinal, porque o cara vai para as drogas, não sei o quê. Essas bobagens. Não, eu prefiro sempre ter uma moedinha lá, um trem assim. Aí eu oro a Deus, vai. O cara do fogo lá, jogando fogo, jogando bola, não sei o quê, equilibrando malabares, não sei o quê, o outro está ali e tal, até fingindo assim, que está mancando e tal. Uai, se eu tiver no meu coração de dar, eu dou. O problema é dele com Deus. Agora, eu dou uma pregadinha para ele também. Falo alguma coisinha de Deus para ele. Não é porque eu estou dando dinheiro, é porque eu tenho que amar a pessoa. O cara que está lá todo detonado, ferida na perna, sei lá o quê, com o menino de pendurado, os peitos tudo murcho, nem leite tem mais para dar. Se eu quiser dar, se Deus falar, eu dou. Agora eu não vou dar porque vai usar drogas? E o tanto de porcaria que a gente dá para o nosso filho, e ele usa com porcaria, vai parar de dar? Para o filho que desperdiça dinheiro com nada? Vai parar de dar? Hoje a gente vai copiar Deus e ser bondoso. Sede bondosos, como bondoso é vosso Pai, que está nos céus. Ser generoso, porque se o seu filho te pedir pão, você não vai dar uma pedra para ele. Se te pedir peixe, você não vai dar uma cobra. Então imita Deus, porque Deus dá. E dá, e dá. Cláudio, ele dá e dá, até o dia em que a pessoa bate as botas. E mesmo no inferno, mesmo na perdição, a pessoa vai saber que Deus foi bom. Porque está escrito lá na parábola, que estando rico em tormentos, e ardendo-lhe a língua, de tanto fogo que tinha, ele diz assim, Pai Abraão, ele comunica com Deus, lá do inferno, tanto que Deus é bom. Por favor, manda que Lázaro molhe a ponta da minha língua, para que eu refresque, porque eu estou nesse tormento aqui. Aí Deus responde o que para ele? Não, meu filho, não pode. Porque você já recebeu todo o benefício quando você era rico e não fez nada por ninguém. Você recebeu tudo para ser bom. Enquanto que Lázaro
comia das migalhas que caíam da mesa. E essa semana eu aprendi um negócio. Migalhas, não pense em pão esfarelado, não. Naquela época, Tiago Roque, não tinha guardanapo. Então os ricos, Rodrigo, pegavam pães, aqueles pães mais fofinhos, e enxugavam o canto da boca, assim, era resto. Era resto de comida babada. E aí ele jogava na mesa embaixo, e o mendigo vinha e comia aquilo. Não era nem pão limpo, esfarelado. Isso é migalha que caía da mesa. Até nisso Deus é bom. Mostrou a bondade dele. Pai Abraão, ele sabia que ele era bom. E para a gente encerrar, Deus é bom, apesar da humanidade, com uma bondade autêntica. Que você deve aceitar a bondade de Deus e vestir-se da bondade de Deus. Então, Maria, você tem que ser uma boa pessoa. Não é no sentido espírita da coisa, de barganha, toma lá, dá cá. Não, é porque seu pai é bom. Não é o Manuel, não. É Deus. Porque seu pai é ruim, o Manuel. Por natureza. E mesmo assim ele é bom para você. Serve para você, para o Henrique, para o Elber, para a Micaela, para a Alissa, serve para o seu filhinho, serve para o seu, serve para o seu pai, serve para todo mundo. Para o seu pai. Porque só tem um bom. E ele não troca com a gente, não barganha. Então, Adriana, né, está lá na sua casa e tal, etc. Seu tio, a sua tia lá e tal, assim, doentes, já mais idosos, não podendo sair muito e tal. AVC, aqueles trem tudo. Que é a luta deles. E Deus continua sendo bom. Né? A mãe do Paulão aí, Dona Ivani, né, Dona Ivani? Está aí com a gente hoje. Olha lá o filhão lá, ó. Olha que bondade que ele dá para a senhora de seu filho estar ali, a senhora vendo seu filho, curtindo seu filho. E os benefícios que você está recebendo aí todo dia. Está reclamando de quê, irmão? Está chiando por causa de quê? Seja mais bondoso. Senhora Dona Ivani? Só tem a agradecer a Deus. É, as lutas, nas lutas, lembra da pedra? Da pedra lá do homem? Não é isso? Está entendendo, cobrinha? Então tem que firmar em Jesus mesmo. Está longe o apartamento? Tá. Está gastando gasolina? Está gastando mais? Mas não afrouxa, não. Na obra, não. Não é desculpa, não. É continuar vindo, continuar ajudando. Entendeu, Marquinhos? Você está ganhando dinheiro para ajudar a gente, alguma coisa? Não. Não está, não. Está entendendo, Giovanni? A gente vai na casa da mulher lá, por quê? Porque a gente é bondoso. Porque Deus é bondoso. A gente quer fazer benefício, porque Deus faz benefício. Nós estamos reclamando de quê? Então, se a partir de hoje você reclamar de alguma coisa que está acontecendo, eu peço a você que pare e lembre dessa bondade de Deus. E lembre os seus filhos da bondade de Deus. Lembre a sua família. Lembre de parar na hora do almoço, do café, agradecer. E não é fazer oração de reza, não. É agradecer, porque dormiu bem. Porque pode comer. Pode digerir. Tem gente que não pode digerir, não tem estômago mais, não tem fígado para filtrar mais o sangue, está acabando. Não tem mente, Júlio, tem gente que não tem mente mais. E nós temos tudo, viu, irmãos?
Oi? Eu tenho tudo e você tem tudo. Tua bondade. Dá para a gente pôr de novo tua bondade? E aí nós vamos refletir depois dessa mensagem, então, nessa canção de novo. Aí nós vamos orar. Tá bom? Ver além dos meus erros, velar-me em todos os passos, receber-me em teus braços, amar-me em meio aos tropeços. Assim é a tua bondade. Não negar-me afeto, ainda que tão ingrato. E agindo qual recuse teu pão e teto. Assim é a tua bondade. Tua bondade, tua bondade, tua bondade. Tua bondade, tua bondade, tua bondade. Tua bondade, tua bondade, tua bondade. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por tua bondade. Obrigado, Senhor, por tua salvação. Pelo que o Senhor providencia para mim, para cada um aqui todos os dias. Recebe a nossa adoração, nosso louvor, a nossa vida em gratidão. E ajuda-nos a ajudarmos aqueles que estão ao nosso redor, sejam irmãos ou desconhecidos. Em nome de Jesus, amém. Vai com Deus, Deus te abençoe. Tchau.